Olá, nós somos alunos do terceiro ano da Faculdade de Medicina da USP, somos coordenadores do projeto de Educação Sexual e Reprodutiva e a gente está aqui para apresentar um pouco sobre as capacitações que a gente fez com os voluntários do projeto. Então, nosso projeto consiste em oficinas com adolescentes de 12 a 15 anos de escola pública, abordando temáticas como HIV, AIDS, gênero e orientação sexual. A gente está vinculado à IFMSA Brasil, que é uma ONG internacional de estudantes de medicina, dentro do comitê da IF de Educação Sexual e Reprodutiva, o SCORA. A gente já realizou um piloto do projeto em 2015, numa escola estadual de Carapicuíba, envolvendo 25 estudantes de medicina e de outros cursos vinculados à USP ou não, e 80 alunos de ensino médio de escola pública. Visando expandir o projeto, ele foi vinculado ao Departamento de Medicina Preventiva, aqui da Faculdade de Medicina da USP, com projeto de iniciação científica em desenvolvimento e com bolsas da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. A ideia desse projeto surgiu depois que eu fui para a 47ª Assembleia Geral da IFMSA Brasil e nos espaços de discussão do SCORA eu percebi que esses temas eram muito importantes para nós como estudantes de medicina e seria legal transformar isso num projeto social pela relevância desses temas para a sociedade, né? A gente pensou de levar isso para os adolescentes, por ser um público-alvo que esse tema é muito sensível para eles. Então a gente escolheu a escola como um espaço de levar o projeto por ser um espaço privilegiado de passar informações para os adolescentes. Porque o sistema de saúde é um local que eles não vão buscar ativamente essas informações e na internet é um espaço que eles podem buscar, mas é complicado, não vai ter todas as informações de qualidade suficiente. Inicialmente, o projeto realiza aquilo que eu denomino a função pública da universidade. Divulgar o conhecimento, divulgar a informação junto à população da cidade. A metodologia que o projeto vem buscando desenvolver, de oficinas, de jogos, né, permite uma troca muito mais rica e enriquecedora, né, junto aos diversos agentes que fazem parte do projeto. E, nesse sentido, rompe com aquela ideia que alguém que vem da universidade vai levar só conhecimento. As oficinas demandam que haja uma participação bastante integrada entre aqueles alunos da escola pública e os jovens da universidade que estão realizando esse projeto. E, nesse sentido, eu acho que ele é de fundamental importância. Esse projeto, entre os diversos méritos que ele tem dois que, em particular, eu acho muito importantes, né? Um deles é o fato de ter sido um projeto concebido, executado, coordenado por alunos da Faculdade de Medicina que espontaneamente se propuseram esse trabalho, né? O que é algo muito importante, não só do ponto de vista da formação desses alunos, mas também pelo fato de que se aproxima de uma técnica de prevenção que a gente valoriza muito hoje, né? Que se percebe que é muito mais eficaz, né? Que a gente chama de peer education, ou educação por pares, né? Que está baseado no fato de que aqueles que levam a mensagem preventiva devem estar o mais próximo possível daqueles que se quer atingir com as ações, né? Outro aspecto que eu valorizo intensamente é a questão da perspectiva dos direitos. As ações preventivas frequentemente têm um tom muito prescritivo e muito pouco atento ao que as pessoas pensam, o respeito à diferença, o estímulo a que se valorize a diversidade, não é? E acho que esse projeto tem essa marca que me parece algo precioso. Inicialmente, o nosso grande desafio de preparar as capacitações foi com relação ao perfil dos voluntários, porque a maioria deles são alunos de primeiro e segundo ano de medicina e eles não tiveram contato com a realidade do nosso público-alvo. A maioria deles veio de escolas privadas e não escolas públicas, como são os adolescentes que a gente iria trabalhar no projeto. Quando a gente analisou a literatura, a gente encontrou muito pouca coisa sobre como os voluntários eram preparados para a apresentação dos projetos. Então, a gente teve que bolar uma coisa nova para preparar os nossos voluntários, partindo do que a gente considerava importante para o nosso projeto. Então, a gente começou a pesquisar sobre os temas que a gente queria abordar e a gente se deparou com alguns conceitos, algumas definições que eram complicadas para a gente entender e muito mais para a gente poder explicar, né? Como gênero, transgênero, PrEP, PEP, né? Então, a gente viu a necessidade de um espaço em que a gente pudesse passar esses conceitos para os nossos voluntários, um espaço de nivelamento teórico. A gente elaborou um manual que a gente pudesse entregar para os nossos voluntários. E esse manual também foi muito importante para a gente ter uma padronização das nossas oficinas. A gente preferiu deixar um material mais pronto para dar recursos para os nossos
voluntários terem o que fazer no dia com os adolescentes, terem formas de explicar os conceitos, fazer uma padronização do posicionamento que a gente queria ter como projeto, como condutores das oficinas com os adolescentes. Outra coisa que a gente queria trazer em discussão para os nossos voluntários é como abordar esses conhecimentos na linguagem dos adolescentes, dentro do contexto daqueles adolescentes. O que a gente pensou que seria muito produtivo era criar um ambiente participativo, porque a gente criou esse projeto do zero, né, todas essas oficinas, esse manual que a gente fez, e era uma coisa bem embrionária, né? Então a gente queria que isso fosse sempre discutido com o maior número de opiniões possíveis. Então, qual que é a diferença de HIV e AIDS, para começar? O que vocês acham? Todo mundo tem HIV tem AIDS? Então, quando a pessoa se trata direito, ela não desenvolve AIDS, que a AIDS seria a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, geralmente, demora muito tempo, tipo 10 anos, para se manifestar qualquer coisa do vírus, né? Primeiramente, a gente sentava todo mundo no anfiteatro para todo mundo tirar as dúvidas e esclarecer o melhor possível cada conceito e cada tema que seria discutido. A gente acabava usando os termos mais médicos, mais técnicos, mas a todo momento era lembrado que a gente não necessariamente usar aqueles termos com os adolescentes. Então, por exemplo, quando a gente foi trabalhar a questão do diagnóstico do HIV, a gente trouxe, né, os métodos diagnósticos, então ELISA, Western blot, mas a gente não ia falar isso com os adolescentes. Era sempre reforçado pra gente que a gente ia trabalhar onde eles poderiam fazer o teste, que eles poderiam ir sem os pais deles, coisas mais práticas assim pro dia a dia. E as capacitações contavam com o ambiente mais horizontal possível. Isso possibilitou a reestruturação do projeto e a melhora dele. A gente não contava só com as nossas discussões, a gente contou com a ajuda também de alguns profissionais da Faculdade de Medicina e também de algumas pessoas que estavam inseridas nos contextos que a gente estava trabalhando. Um exemplo disso é que a gente contou com a ajuda de uma pessoa transgênero e ela ajudou a rever melhor os conceitos que a gente estava elencando no projeto sobre os transgêneros, e isso foi muito importante. Depois dessa discussão sobre os conceitos principais, a gente projetava o manual que foi feito com todas as partes que seriam realizadas durante a oficina, tópico a tópico, a gente ia destrinchando, assistindo os vídeos que estavam pertinentes para cada parte, vendo quais seriam as dinâmicas para utilizar em cada parte, para lembrar o que a gente tinha que fazer, quando a gente tinha que fazer, de uma forma lógica para no dia a gente estar preparado. Então, a gente começa perguntando se eles conhecem as formas de contágio, explica as formas de contágio, porque eles perguntam várias, tipo, perguntaram se pelo vaso sanitário de banheiro público pega, tipo, várias coisas, sabe? E aí você desconstrói todas, abraço, beijo, etc. A gente sorteou, então, o Ale e o Will para fazer a parte de formas de contágio. Vem cá. Então, dupla, vocês simulam. Dupla. Você é o condutor da dupla. Ale, você é o condutor. O Will vai ser o diário de campo. Vamos ver no que Aí dá. você responde algumas das perguntas que a gente faz como público. Vocês, público, ajudem. Tá bom. Agora a gente vai falar um pouco do estigma e das formas de contágio da doença, né? Do vírus e da doença. Vocês já sabem alguma coisa sobre as formas de contágio? Deixa eu falar. Não sei, cara. Na escola eles falam um pouco, tem no livro de ciências, mas assim, muito abstrato, né? É só colocar a cabecinha, né? A relação sexual é uma das formas de contágio. Tem mais alguma forma de contágio que vocês conhecem? Beijo. Ué, o sexo oral também? Sexo oral também. Tá, esse beijo também é? Ué. Sexo oral também? O beijo não é uma das formas de contágio. Não, eu não entendi. Eu não entendi, gente. Desculpa, vocês sabem, não sei. Porque é tudo boca, né? É boca, ué. O nosso primeiro objetivo era dividir o tempo para ter certeza que a gente ia conseguir fazer tudo o que a gente se propôs em 2 horas e meia. Então a gente colocou um relógio cronometrando o tempo e 2 pessoas iam por vez apresentando os temas da oficina, enquanto quem estava sentado assistindo ia vendo se a dupla estava indo rápido demais ou devagar demais, para a gente saber se no dia da oficina mesmo, apresentando para os alunos, se ia dar tudo certinho no intervalo de tempo que a gente tinha. Os voluntários já haviam se dividido em duplas anteriormente, e eles sorteavam assuntos e temas da oficina para que todos tivessem segurança de falar qualquer parte do projeto no dia. E quem não estava simulando uma parte da oficina estava simulando a plateia
de adolescentes de 15 ou 16 anos e tinha que surgir com situações e perguntas que poderiam aparecer na hora, para as quais a gente poderia não estar preparados. Então, às vezes, surgiam umas perguntas super difíceis ou umas situações bem engraçadas, assim, e acabaram nos preparando mais para lidar com qualquer coisa que aparecesse na hora. O nosso objetivo nas capacitações era garantir que a gente tinha uma sensibilidade, uma habilidade de lidar com questões críticas que poderiam surgir no dia, como comentários preconceituosos, algum comentário religioso. A gente tinha que saber como lidar com isso com adolescentes. E essas aqui são as formas que não se pegam, não se contrai o vírus. Que é o sexo com camisinha, o beijo, suor, lágrima ou qualquer outra secreção que não sejam, né, o sangue ou secreção vaginal, essas que a gente já tinha falado para vocês. Aperto de mão, compartilhar copo, sentar num vaso sanitário de alguém que tinha o vírus. E nem piscina, ou espirro, a pessoa soprou na sua cara. Peraí, garota. Tio, eu vi ali masturbação a 2. Tipo assim, isso não passa, eu tô pegando no... Enfim, você entendeu, né? Tipo, da pessoa, por que não passa? Porque você não tá tendo o contato dos fluidos da pessoa com o meio interno do seu corpo. Entendeu? Entendi. Não, é só que na hora de mostrar essa tabela, acho que tem que tomar bastante cuidado ali onde fala doação de sangue, né? Porque doação de sangue tem transmissão, inclusive no Brasil ainda tem, Depende do lugar. A gente discutiu isso da outra vez que a gente mostrou essa tabela. Aquilo tá ali porque a doação de sangue é considerada muito segura. Sim, mas tipo, eu acho que a taxa de infecção de e doação de sangue é uma a cada 500 mil bolsas. É uma coisa assim, tipo, é muito pouco mesmo. Mas existe. Essa fala que a doação, ela... o sangue que é recebido de doação, ele passa por essa triagem toda. Se doação de sangue não transmite doença, então pacto de sangue que faz com o coleguinha também não transmite. O projeto em geral também é super legal, porque você acaba tocando assuntos tabus, que são tabus mesmo na sociedade, e tabu até mesmo aqui dentro da faculdade, que é um curso de saúde, mas a gente aborda praticamente nada, assim, de educação sexual e reprodutiva. Então, eu aprendi coisas que eu não sei em que outro momento aqui da graduação que eu teria oportunidade de aprender. Eu tinha muito medo de não estar preparada para lidar com as perguntas que os alunos fizessem, de não conseguir passar para eles as informações que eu precisava passar de forma que eles entendessem. E eu não estava me sentindo preparada, mesmo depois da capacitação prática. E quando a gente chegou na escola, a gente encontrou umas perguntas mais difíceis de responder. Eu consegui responder, às vezes, até melhor do que eu esperava e percebi o quanto elas me ajudaram. Quando eu entrei no projeto, eu não tinha muito conhecimento teórico sobre assuntos tratados, né? Era só um assunto que me chamava atenção. Então, as capacitações teóricas foram fundamentais para construir essa base teórica para mim. E as capacitações práticas também foram ótimas para ver que eu realmente tinha segurança naquilo que eu estava falando. Quando eu estava lá na frente, as pessoas faziam perguntas, eu achava que eu não ia conseguir responder, mas na hora eu via que eu sabia o que eu estava falando. A capacitação teórica foi uma forma de se armar com informações mesmo, com dados realmente científicos para as questões que os adolescentes poderiam trazer para a gente. Foi importante no começo as capacitações teóricas, porque muitas das coisas que eles passaram para a gente, ou eu não sabia sobre o assunto, ou estava incompleto. Então eu achei que foi muito importante para a gente saber o que falar e não passar nenhum tipo de conteúdo errado para os alunos. E outra coisa que também foi muito boa foi a capacitação prática, porque foi um momento que a gente aprendeu como passar, como transmitir o conteúdo que a gente tinha, de um jeito que a gente se fizesse compreender pelos alunos. Quanto à capacitação prática, ela também foi essencial porque a gente simulava o que os adolescentes podiam trazer para a gente. Eu tinha muita insegurança, achava que eles poderiam ter muita resistência ao tema ou serem hostis. Então, a gente simulava essa hostilidade, essa resistência entre nós para poder ter armas e poder ter respostas para poder sair bem ali na hora. E foi essencial. E é super bacana, porque eu não sei, as situações a gente acaba criando umas coisas tão cabulosas às vezes que no momento lá a gente vê que é realmente até mais tranquilo.
quando a gente faz de verdade. A gente perguntou, quem vocês acham que são portadores de HIV, assim? E aí o menino levantou a mão e falou, para mim HIV é uma doença de negros, né? E basicamente aquilo me chocou muito, só que eu me senti mais preparada para responder aquela questão, porque a gente já tinha simulado isso nas capacitações e tinha surgido perguntas atípicas como essa. Basicamente, o que foi ruim assim foi que, por ter todo esse conhecimento a ser passado, aí a gente suscitava perguntas que pudessem surgir no momento e como que a gente ia lidar com elas, foi que a reunião de capacitação geralmente se prolongou um pouquinho demais. Foi um pouco cansativo, mas valeu a pena no final. Na hora que a gente chega lá, a gente fica meio inseguro, né? Porque, poxa, um pessoal mais jovem, não conheço esse pessoal, como é que eu vou lidar com isso? Aí me ajudou um pouco nesse sentido. Só que, mesmo assim, eu acabei ficando inseguro porque surgiram imprevistos, como, por exemplo, perguntas... mas por que travesti e não traveco? Eles não são traveco? Ou coisas do gênero, argumento mais forte, ou opiniões da sociedade mais radicais. E teve só uma situação que foi um pouco mais desconfortável. A gente estava num grupo só de meninos, em torno de 13 meninos, e em uma das gincanas a gente dava um papelzinho com um X e aquela pessoa era portadora do vírus HIV. E às vezes criou uma situação de brincadeira. A gente tentou desmistificar e desconstruir aquilo de que quem é portador do vírus é uma pessoa que você não deve se relacionar, e que era o objetivo, né? Mas às vezes, por ter muitos meninos em um único grupo, aquilo deixou uma situação um pouco desconfortável. Mas tirando esse pequeno impasse, foi muito bom para todos nós e eu me senti bem preparada. Refletindo um pouco do resultado desse processo das capacitações que a gente criou, primeiramente, algo um pouco negativo que a gente percebeu foi que durante as capacitações surgiram muitas dúvidas que a gente não sabia responder de prontidão. Então, talvez ir com um material um pouco mais pesquisado para as capacitações teóricas, para a gente saber responder na hora essas dúvidas. Mas também não foi nada que evitou que a gente procurasse isso e respondesse em outras reuniões. E um dos pontos mais positivos que surgiu foi com relação às capacitações práticas. A gente percebeu que a maioria dos conceitos mais difíceis foi consolidada e que a gente conseguiu capacitar os voluntários de uma forma que eles se sentissem muito confiantes e muito preparados para trabalhar os temas com os adolescentes. O que a gente vai fazer daqui para frente são reuniões de reelaboração das oficinas, para que quando as capacitações ocorram, a gente já tenha um material mais bem consolidado, mais sucinto, para que elas possam ocorrer com maior fluidez, mais rápidas, para otimizar o nosso trabalho. Mas de modo geral, a gente está bastante satisfeito com os resultados do projeto até agora. E a gente pretende continuar ele nesse ano de 2016 em uma nova escola, com um novo tema. A gente está trabalhando com o tema de aborto e saúde pública agora. E a gente espera que esse vídeo refletindo um pouquinho sobre o processo seja útil para outros projetos semelhantes que pretendem fazer esse processo de capacitação com voluntários e que também que incentive demais projetos em saúde pública a divulgarem seus processos de capacitação, e que isso é muito relevante para quem está começando a preparar um projeto, ter um norte de como fazer isso.